boa noite. Normalmente a gente faz a explanação e a gente vai trazendo o Evangelho numa sequência. Essa sequência a gente faz desde o primeiro capítulo aqui e nós temos feito constantemente no decorrer desses 8 ou 9 anos que a gente vem aqui no Bezerra. Mas hoje nós vamos dar uma paradinha no Evangelho para a gente tecer alguns comentários, algumas reflexões a respeito do educador. O educador, ele é o intermediário entre o conhecimento e aquela pessoa a quem ele vai passar esse conhecimento. Ele é o expositor, tem a mensagem e tem o receptor. O educador, ele hoje, atualmente, não é só o educador do intelecto, por exemplo. O professor, dentro da sua ciência ou dentro da sua matéria, ele vai dar a aula e só. Não. Hoje o educador, ele tem vamos dizer assim, uma missão, porque todo educador, professor, ele é um missionário. Essa missão é não só ver o seu aluno como uma criança que está lá para aprender matemática, português, inglês, o que quer que seja, mas ver essa criança holisticamente, de uma forma, vamos dizer, completa. Não só o intelecto, mas o espírito, o emocional. Então é um pouco complicado hoje, porque os próprios educadores, os professores, eles têm os seus problemas, têm as suas dores, têm as suas dificuldades, e muitas vezes não conseguem separar uma coisa de outra e transmite para os seus alunos aquelas aflições que ele tem, aqueles recalques, aquelas dificuldades, né? Mas isso é uma coisa de trabalho. No Japão, por exemplo, o professor, ele tem um valor muito grande. Por quê? Porque ele encaminha as crianças e depois na faculdade os adultos, os jovens. E todos nós todos nós temos um pouco de educador dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, e a gente vai levando a nossa vida dessa forma. Mas a gente vai tecer alguns comentários sobre o educador por excelência. Esse educador por excelência é Jesus. Mas a gente fala, Jesus veio há mais de 2000 anos, e qual a mensagem que ele nos deixou? A gente faz a falsa ideia de que Jesus veio só para trazer uma mensagem religiosa. Nós muitas vezes não colocamos no nosso dia a dia, nas nossas vidas, aquela mensagem de Jesus. Então a gente acha que é para estar aqui no centro, ou para estar na igreja, ou para estar numa sinagoga, onde quer que seja. Sinagoga não é cristã, né? Então é judia. Para poder levar essa, vamos dizer, mensagem. Mas não é. O Evangelho de Jesus é para ser aplicado no dia a dia. E esse educador, o que ele fez? Primeiramente, a gente vai ver que ele, antes de nascer, olha que interessante, ele já começou a nos dar as suas lições. Qual a primeira lição que Jesus nos dá? De humildade. Como? Quando Jesus nasceu, ele foi levado, ele na verdade nem tinha nascido, sua mãe e seu pai precisaram ir a Belém, porque o imperador romano falou que todas as pessoas tinham que ir às suas cidades de origem para fazer o censo. Então eles foram de Nazaré a Belém, mais de 150 quilômetros. Maria no burrico e José a pé, de sandália, 150 quilômetros de caminhada. Chegou em Belém. Chegando em Belém, não tinha um lugar para que eles ficassem. Estava lotado, porque todo mundo voltou lá para fazer o censo. O que aconteceu? O dono da estalagem falou, olha, eu tenho um lugar, mas é na estrebaria, onde tem os animais. Não tinha para onde ir. E não tinha mais lugar nenhum. Para onde eles iam à noite? Aí foram para a estrebaria. Na estrebaria nasce Jesus. Olha só, no meio dos animais. Em que lugar? Numa estrebaria. E qual foi o berço de Jesus? Uma manjedoura. A manjedoura foi o berço de Jesus. A primeira lição que ele nos dá de humildade. Nasceu numa manjedoura, mostrando para o mundo que a majestade não está nas coisas, a majestade não está nos objetos, que a majestade está dentro
daquele que tem aquela grandeza dentro de si, como Jesus, nasceu na manjedoura. E aí foi uma série de peripécias, porque, como é do conhecimento dos senhores, os magos que não eram reis, eles foram denominados reis no ano 600 ou 700 mais ou menos, os reis magos que eles falam, mas não eram magos. Eles foram fazer uma visita, porque eles estudavam as estrelas, e ficaram sabendo que o novo rei dos judeus ia nascer, e passaram lá no palácio de Herodes, e rei Herodes, nós viemos para reverenciar o novo rei de Israel. Herodes assustou, o novo rei de Israel, e Herodes era meio, ele matou a sua esposa, matou seus filhos, com medo de perder o poder. Obviamente que ele disse para os magos: então vocês reverenciam esse rei e me falam para que eu possa lá também reverenciá-lo. Obviamente. Aí os magos foram, só que eles receberam a notícia de que se eles voltassem e falassem para Herodes, Herodes ia matar a criança, como já tinha matado várias pessoas para não tomar o seu poder. Quando Herodes se sentiu enganado que os magos não voltaram, ele mandou que matasse todas as crianças até 2 anos de idade, em toda aquela região, porque ele queria matar o rei dos judeus. O que aconteceu? Maria e José, com um bebê de colinho, recém-nascido, foram para o Egito, avisados por um anjo, que a gente sabe que é um espírito superior. José, leve a criança e Maria para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. E eles foram, ficaram. Chegou a notícia por mesmo anjo, por mesmo espírito, que Herodes tinha morrido, podiam voltar. Mas José, com medo de voltar pelo mesmo caminho, pegou e foi pelo cantinho e já subiu direto para Nazaré, não passou em Jerusalém. Aí a gente vê a persistência de Maria e José. Nós nos perguntamos: será que se não fosse Maria e José na vida de Jesus, esse nosso educador teria vingado? É uma interrogativa que nós temos que nos fazer. E Jesus continua a sua vida. Os evangelhos traçam poucas assim referências em relação a 0 a 12 anos e de 12 a 30 anos. Então eles nos mostram Jesus jovem, com 12, 13 anos, lá na sinagoga, numa das visitas a Jerusalém, que eles moravam em Nazaré, e Jesus discutindo com os doutores da lei, com os sábios da época, sobre as escrituras de Moisés, sobre os profetas, discutindo ombro a ombro. Mas olha que interessante, ele foi para a sinagoga e ficou. A sua mãe e seu pai foram embora na caravana que estava voltando para Nazaré, e depois de 3 dias eles notaram a falta de Jesus. É um som um tanto estranho, Depois de 3 dias você sentir a falta do seu filho numa caravana lá distante, mas está lá, está no Evangelho. Aí eles voltam, chegam, está lá Jesus, discutindo, conversando. Ela chega para Jesus e fala: meu filho, o seu pai está preocupado. Ele diz: que é isso, mulher? Eu estou aqui justamente para fazer as coisas do meu pai. Ela não entendeu. Segunda lição de Jesus, com 12 anos de idade, nos mostrando que todos somos filhos de um mesmo Pai, de Deus, e que a nossa família, não só a família consanguínea, mas a família espiritual, porque normalmente a família consanguínea ela é mais uma família para que nós possamos nos realinhar com aquelas pessoas que nós as lesamos, mostrando que nós, independentemente de de religião, de etnia, de pensamento ou filosofia, todos, absolutamente todos, sem a exclusão de nenhum, somos filhos de Deus. Olha que menino. E aí tem um hiato de 12 a 30 anos, não se sabe de Jesus. Obviamente que estava ajudando o pai dele lá na carpintaria, porque naquela época os pais ensinavam seus ofícios aos filhos. Então Jesus também foi um carpinteiro, e ele é chamado também de carpinteiro de Nazaré.
Com 30 anos de idade, em razão da sua grandeza, ele não cabia mais em Nazaré, não. E ele desceu para Cafarnaum, mas também era pequenininha, porque ele era um emissário, um missionário do mundo, mas nasceu naquele lugar. Um lugar naquela época muito exclusivista, muito preconceituoso, em que aquele povo se achava o povo escolhido. Mas por que Jesus nasceu lá? Por causa que aquele povo lutou até a morte pelo Deus único, pela ideia do Deus único. E eles tinham uma força muito grande, como tem até hoje, de lutar pelos seus direitos. Foram escravizados várias vezes, mas não deixaram da ideia do Deus único, embora todos aqueles que os escravizaram eram politeístas. Desceu para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, ele chega e ele pelo caminho já veio pregando, já veio trazendo a sua mensagem. Chegando em Cafarnaum, ele está passando na beira do lago. Os pescadores todos desanimados, estavam como que derrotados, porque não conseguiam pescar, e eles viviam da pesca e comiam a pesca. E ele diz: vamos voltar para os barcos e pescar. Pedro, que ainda não tinha sido convidado, falou: Senhor, aqui nós já tentamos a manhã toda e já é quase 20 dias, nós não conseguimos nada. Ele falou: vamos comigo. O povo ficou meio descrente, falou: meu Deus do céu, vamos embora, né? Foram. De repente Jesus falou: joga a rede aqui. Jogaram. Diz o evangelho que era tanto peixe, que as redes chegaram quase que a rasgar. Qual a segunda lição que ele nos dá? De confiança. Confia nele. Confia, porque muitas vezes a gente está passando por algumas dificuldades e a gente não sabe onde jogar nossa rede, em razão do nosso desespero. De repente uma luz se nos abre e vem uma vozinha na nossa consciência e nos diz: joga a sua rede aqui. É Jesus dentro do nosso coração, nos aconselhando o que fazer, através do nosso guia espiritual ou o anjo da guarda. Mas muitas vezes nós não ouvimos. E ele continuou a caminhada dele. Aí ele chega lá nesse dia, olha dois irmãos, Simão e André. Chega para Simão, que depois foi chamado de Pedro, e diz: me siga, que eu te farei pescadores de homens. Mas um pouquinho para frente ele encontra João e Tiago, filhos de Zebedeu, por quem tem o outro Tiago, que depois foi convidado, que é o filho de Alceu. Seguiram. Ele continuou a pregar. E também um dia na beira lá do lago, tinha sentado um rapaz numa banca cobrando impostos. Estava cobrando impostos. E ele disse: Levi, que é o Mateus. Simplesmente Jesus disse isso para ele: siga-me. O que Levi fez? Levi se levantou e seguiu Jesus. Qual a lição que Jesus nos dá com esse chamado? Da solidariedade, da necessidade de que nós temos e que nós dependemos dos outros como os outros dependem da gente. A lição de que ninguém vive sozinho. Ora, Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria, com toda a sua grandeza, não teria como levar a sua missão sozinho até o final? Sim, teria. Mas ele não o fez, porque ele é o educador por excelência, e ele veio nos mostrar e trazer algumas lições para que a gente pudesse segui-lo, porque quem é Jesus? É o caminho, a verdade e a vida. E ele convidou essas pessoas. Depois ele formou o seu apostolado, 12 apóstolos, e aí ele começou a fazer a sua verdadeira missão, a seguir. E olha que interessante, ele nos dá uma lição de alegria, Jesus, para que a gente possa ser otimista. Primeiramente, esse chamado dos apóstolos, que nós necessitamos da humanidade, como a humanidade necessita de nós.
que nós não somos uma ilha isolada no meio de um mar. Não, nós somos verdadeiros arquipélagos, que temos uma ligação um com os outros e precisamos um dos outros. Quem de nós pode dizer: eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, ganho o suficiente e não dependo de ninguém? Sim. Quem faz a sua roupa? Quem faz a sua comida? Quem planta o seu arroz e o seu feijão? Então nós não podemos jamais dizer que eu não dependo e não preciso de ninguém, porque todos nós dependemos uns dos outros. A necessidade do relacionamento, a necessidade de evitarmos aquela solidão que nos leva à depressão. Às vezes a solidão é necessária para que a gente possa refletir, para que a gente possa se introverter e começar a conhecer nós mesmos. E Jesus continua a sua caminhada, e lá diz no Evangelho que ele passou por algumas tentações. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. De repente, diz o Evangelho, que apareceu Satanás e lhe ofereceu e lhe disse: olha, já que você é filho do Altíssimo, por que você não transforma essa pedra em pão e mata a tua fome? E veio aquela célebre frase: nem só de pão vive o homem. De repente leva ele lá para cima da cidade e fala: pula daqui para baixo, você não é o filho do Deus? Pode ter certeza então que as tuas pernas não vão quebrar. Mais uma vez ele dá uma lição. E na terceira tentação, leva ele para cima do mundo, no pico mais alto, e lhe diz: eu te dou o mundo, se você agora me reverenciar. Ele não o fez. Satanás foi embora. Qual a lição que Jesus nos dá? De persistência, de resistência, de fortaleza nas nossas tentações. A gente fala tentação, fica uma coisa assim meio... Então vamos falar das nossas tendências, das nossas más tendências. Todos nós temos as nossas tendências negativas, temos as nossas virtudes. Obviamente virtudes, redundância, mas é positivas. E muitas vezes essas tendências, elas não são boas tendências e nos levam ao sofrimento e à dor. Com essa lição de Jesus, ele nos mostra que não existe tentação, ou seja, má tendência, que não possa ser vencida por nós. No Livro dos Espíritos é perguntado se é impossível às vezes a gente conseguir vencer essas tendências. Eles dizem: não é impossível, o que vos falta é vontade. Então falta-nos às vezes vontade para vencer essas tendências negativas, porque nós, como espíritos imortais, nós estamos em crescimento para a luz, e nesse crescimento nós vamos passar pelas dificuldades, pelos obstáculos, pelo sofrimento e pela dor. E isso são exercícios que nós fazemos para que nós cresçamos. E cada dificuldade que nós conseguimos superar, cada pedra que nós conseguimos tirar do nosso caminho, nós saímos mais fortalecidos e nós sentimos que nós estamos mais fortes cada vez mais. Nós mais velhos, adultos, fazendo o balanço das nossas vidas, a gente pode notar o seguinte: tem determinadas coisas, fatos pelos quais nós já passamos, que hoje nós nos dissemos: meu Deus, se fosse hoje eu não teria força para passar por aquilo lá. Passamos. Por quê? Porque Deus está conosco, porque Deus está nos dando força para vencer aquela dificuldade. Então essas tendências, essas tentações, são essas dificuldades necessárias para que a gente cresça para a luz. Por quê? Porque nós, há séculos, milênios, milhares de milênios, nós temos plantado dentro de nós os equívocos, porque nós somos espíritos imortais,
Fomos criados simples e ignorantes. Estamos em trajeto em busca da plenitude. Então nós estamos trazendo erros, equívocos, muito pesados. Ora, uma carga dessa não se tira de uma hora para outra. E Jesus, com essa lição, nos mostra que como nós podemos vencer, e depois com o Evangelho, com a doutrina espírita, nos mostra que tem que ser pouco a pouco, passo a passo. Foi dada a Jesus 3 tentações, uma em cada momento, não foram dadas 3 de uma vez só. Por quê? Cada coisa no seu tempo certo, cada dificuldade no seu tempo certo. Então foi plantado, e hoje nós temos que inverter essa trajetória e tirar de dentro de nós tudo isso que nos faz mal, que nos machuca. Educador por excelência, Jesus. E Jesus continua a sua vida, continua daquela forma, nos trazendo só lições. O centurião encontra com ele no meio do caminho, lhe diz: Senhor, o meu servo está paralítico na cama, e eu gosto muito desse servo, e eu sei que o Senhor é como eu, que eu digo para os meus subordinados: vá daqui para cá, pega aquilo, traz para lá, eles fazem, e eu sei que o Senhor vai fazer também. Jesus disse para o centurião: então vamos à sua casa. O que ele respondeu? Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma só palavra, o meu servo será salvo. Jesus disse: nunca vi tamanha fé, nem nos filhos do povo escolhido. Por isso viam pessoas do Oriente e do Ocidente, ou seja, ele veio para todos. Ele veio para todos. E ele nos traz com essa lição a fé que aquele centurião, que não era judeu, tinha quando pediu para que ele salvasse o seu servo. Não, Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa. E olha que Jesus sabia, ele lia na pessoa o que a pessoa era, ele sabia se a pessoa estava mentindo ou não estava mentindo. Como? Um exemplo, aquele jovenzinho que falou que cumpria toda a lei, tudo, absolutamente tudo. Jesus falou: tá bom, já que você cumpre tudo e você quer me seguir, então faça isso, vende tudo que você tem e me siga. Ele não conseguiu. Jesus sabia das necessidades, e ele sabia que aquele homem estava sendo sincero, profundamente sincero. Olha só, a fé que todos nós temos dentro de nós. Quem de nós não tem fé? Jesus a todo momento nos pergunta: vamos lá na sua casa, vamos onde você precisa. Mas nós já nos conscientizamos de que Ele está nos dando essa força, mas que nós temos que movimentar essa alavanca que é a fé dentro de nós, para conseguirmos vencer os nossos problemas e as nossas dores. Quem de nós não tem fé? Porque fé é uma semente divina, e essa semente é plantada por Deus. Todos, absolutamente todos, também têm fé. Só que a fé é uma semente que ela tem que ser adubada, tem que ser regada, para que ela possa crescer. E quanto mais fé a gente tem, mais fé a gente consegue. Por quê? Porque a gente está exercitando essa fé. E quando a gente mais confia em Deus, mais confia em Cristo, maior é a nossa fé. Até a fé que nós tenhamos de que Deus está no leme de todas as nossas vidas, absolutamente, e sabe tudo o que acontece com a gente. E se estamos passando por uma dificuldade, um problema e uma dor, é do conhecimento de Deus. Por que Ele permite? É cruel? Não. Porque Ele quer que o seu filho saia forte daquela dificuldade. Deus não é cruel, Deus não nos castiga, nós somos herdeiros dos nossos atos. Então nós temos que ter fé sim, fé em nós mesmos, que é a fé humana, em acreditar naquilo, naquela potência que eu sou, nas minhas potências, porque eu sou filho de Deus, e eu tenho o DNA desse Pai, e eu tenho as potências desse Pai dentro de mim, o verdadeiro amor, a verdadeira fé, a verdadeira caridade, a força de Deus dentro de mim. Jesus deu essa lição de fé desse centurião, e mostrando que ele não veio só para o seu povo escolhido, mas para toda a humanidade. E a vida de Jesus continua naquele caminho, não o caminho da morte, porque ele sabia que ia ser morto,
sabia tudo. Tudo. Ele sabia que no momento certo ele teria que se entregar ao holocausto. Porque não só os seus evangelhos, que ele não escreveu nenhum, mas os evangelistas, não seriam suficientes para poder nos mostrar a sua grandeza. Porque palavras sem atos, fé sem atos, que fé que é essa? É uma fé estéril. Mas ele não. Ele não só falava, ele fazia. E a maior de todas as suas doações foi a sua própria vida na carne, mostrando do que ele era capaz pelos seus irmãos, nós, para mostrar o verdadeiro caminho da vida. E esse homem sabia disso, mas ele seguiu intimidadamente rumo à morte. Não é suicídio, porque ele não pretendia a morte, mas ele sabia que aqueles anões da humanidade iam fazer isso com ele, e ele não temia, mas não era o momento certo, e caminhava, ia dando as suas lições. Outra lição de confiança nele. No lago, para atravessar para o outro lado, tinha uma determinada hora do dia que esse lago tinha ventos fortíssimos, tempestades, era uma coisa normal naquele horário do dia. E Jesus, justamente naquele horário, falou para Pedro: Pedro, vamos atravessar e vamos para o outro lado. Pedro disse: mestre, de que jeito? O senhor sabe que essa hora é a hora da tormenta, muita gente já morreu, muitos barcos já viraram, como é que a gente vai seguir? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos morrer? Jesus falou: vamos embora. Aí eles entraram nos barcos. De repente Jesus dorme. Olha a confiança que ele tem nele, hein? E em Deus. Dormiu. E começa a tormenta, e começa a tempestade, e esses barcos vão como que sossobrar, balançando para um lado para outro. A Amélia Rodrigues nos diz que Judas chega para João, fala: João, chama ele, que nós vamos morrer. João fala: não, ele está dormindo. Mas a coisa não estava feia ainda, e começou a aumentar. Judas falou de novo: João, nós vamos morrer. O João estava ainda confiante, mas de repente até o João ficou com medo. Chamou Jesus. Jesus conversou com os ventos, com a tormenta. Naquele momento parou. As tormentas da nossa vida, por mais que nós achemos que os nossos barcos vão sossobrar, vão se afundar, e que as nossas vidas vão se acabar, Jesus está ao nosso lado, no leme desse nosso barco, que nós podemos confiar nele. Sim, essa confiança que aqueles apóstolos também não tiveram, porque são fracos, e nós somos fracos, nós somos doentes. Digo por mim, como doentes? Porque nós sofremos, e nós acreditamos na mensagem de Jesus, então nós somos doentes. E o que ele diz? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para nos curar. A confiança que devemos ter nele, embora toda aquela tormenta que nós passamos nas nossas vidas. Quantas coisas a gente passa que nós chegamos num determinado momento e falamos: meu Deus, eu não vou aguentar, é muito para mim. Quantas vezes eu não chego ao ponto de duvidar da existência de Deus, principalmente quando eu vejo as condições em que hoje se encontra a humanidade, todas essas ignomínias que têm ocorrido nos nossos dias. Será que Deus existe? Deus existe. Deus existe e está ao nosso lado. Essa confiança que nós jamais devemos de ter nesse ser que é o nosso Pai, porque esse Pai, Ele não vai nos dar pedra quando a gente pedir pedra quando a gente pedir pão, e não nos vai dar uma serpente quando a gente pedir peixe, mas vai nos dar aquilo que nos é necessário. As tormentas passam, as dificuldades passam, a vida, por incrível que pareça, material, corpórea, física, também passa. Só o Espírito permanece e cresce para a luz. E Jesus foi esse poema de amor, curava as pessoas, mostrando que Ele tinha vindo para a humanidade. E uma das lições mais lindas do Evangelho, que eu acho,
É quando ele curou a filhinha da cananeia. Uma senhora que chegou, ia gritando atrás deles: Senhor, Senhor. Os apóstolos diziam: pelo amor de Deus, toca essa mulher daqui, leva essa mulher embora, que ela está incomodando. Ô mestre, manda ela embora. Ele espera, ela chega ao lado dele e diz para ela: mas eu não vim só para o povo escolhido? Ela lhe diz: Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha das mesas dos seus donos, quando estão com fome. Quando Jesus viu isso, o que ele disse? Que fé! Pode ir que a tua filha está curada. Olha que lição de amor. E a lição da cananeia, de humildade. O quanto ela se humilhou, o quanto ela se rebaixou pela sua filhinha. O que é uma mãe? A verdadeira mãe, na acepção do termo, independentemente de ser a mãe biológica, pode ser uma mãe vó, uma mãe tia, uma mãe amiga, uma mãe irmã, uma mãe desconhecida que adota uma criança, mas que tem por ela muito mais amor do que a mãe que a abandonou. Mas ela não pode também rejeitar de amar essa mãe que a abandonou, porque pelo menos não a abortou, deixou que ela nascesse. Olha essa mãe cananeia, no meio daquelas pessoas que estavam tocando ela como um cachorro. Realmente, ela se humilhou, aceitou com humildade, se colocou como um animalzinho, pedindo uma migalha do amor de Jesus, e ele deu. Olha quanta sublimidade tem nos evangelhos de Jesus, que a gente pode aproveitar para colocar nas nossas vidas, aprendermos a ser humildes, a aceitarmos a nossa vida como ela é, como nós somos, com as deficiências físicas, com os problemas que nós temos, com as dificuldades financeiras, procurando sempre lutar pelo melhor e dar o melhor de nós, buscando sempre algo melhor nas nossas vidas. Material, sim, por que não? Nós somos matéria, nós comemos o arroz, comemos o feijão, mas principalmente espiritual, porque nós necessitamos de duas asas para que nós possamos voar, da matéria e do espírito, da matéria e do espírito, para que a gente possa alçar esse voo para a plenitude. E Jesus continuou na sua lição, nessa caminhada, nesse amor por nossa humanidade, e nos mostrando também da impermanência das coisas materiais, embora sejam necessárias, mas da impermanência. Qual uma das lições desse educador? Passando pelo templo de Salomão em Jerusalém, um dos orgulhos daquele povo, pedras gigantescas. Jesus passou e disse: não ficará pedra sobre pedra nesse templo. Foi um dos motivos da acusação para ele ser morto, que ele falou heresia contra o templo de Salomão. Ano 70 depois dele, Tito, filho do imperador Vespasiano, que depois Tito também foi imperador, destruiu Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra. Por mais que nós achemos que os nossos castelos materiais sejam suficientemente fortes e firmes, um dia eles vão ser derrubados, porque passa, é transitório, é impermanente, mas o espírito não. O espírito sobrevive, o espírito é permanente. E Jesus, com essa lição, nos mostra: por maior que sejam os templos, por maior que sejam todos os bens materiais da vida, uma hora eles passam. Nós nos perguntamos: o que nós vamos levar? O que nós vamos levar na vida? Daqui, nem o nosso corpo físico. Nem o nosso corpo físico nós nos levamos. Nós vamos levar as nossas virtudes, mas infelizmente as nossas desvirtudes. Então que possamos também entender a impermanência de muitas coisas que nós valorizamos e que não são tão importantes nas nossas vidas.
procurar focar nas coisas que são realmente úteis para que a gente possa viver feliz, sabendo que nós, por nós mesmos, nos bastamos. Olha que bênção! E a vida de Jesus continua. A vida de Jesus continua. A última das liçõezinhas que nós vamos dizer, a lição do perdão e do amor. Quando aquela mulher foi trazida pelos fariseus e saduceus que queriam apedrejá-la, porque ela tinha errado, mas gozado, né? Com certeza aquelas pessoas que estavam levando ela para ser apedrejada, porque a lei de Moisés dizia que quando a mulher adulterava, ela tinha que ser lapidada, tinha que ser morta. Muitos daqueles homens que tinham errado com ela. Por que só ela? Por que só aquela mulher seria apedrejada? Será que só ela que errou? Mestre, olha eles querendo colocar ele numa situação difícil. Diga-nos, a lei diz que quando a mulher é pega adulterando, ela tem que ser apedrejada. O que diz o Senhor? Ora, se eles falassem não, ia jogar as pessoas contra eles, as pessoas iam jogá-lo contra os judeus, contra os fariseus e saduceus. Não era a hora dele morrer ainda, porque ele tinha uma missão. O que ele disse? Por enquanto nada, ele só abaixou. Não, isso que estou falando. Abaixou, começou a escrever na terra. E de cabeça baixa ele diz: aquele que tiver 100 pecados, atire a primeira pedra. Todos, diz o Evangelho, desde os mais velhos aos mais jovens, foram saindo. Olha que bênção! Todos, dos mais velhos aos mais jovens. E eu não sei onde é que eu li, que não foi na Amélia Rodrigues, não, que esses tempos eu falei que eu li na Amélia Rodrigues, mas não foi. Que uma reflexão: será que Jesus não estava escrevendo o defeito de cada um daqueles homens lá, quando ele estava escrevendo no chão? Por que ele ia escrever no chão numa hora daquela? O que ele ia escrever no chão? Será que as pessoas não leram o que ele escreveu e falaram: meu Deus, e foram saindo? Não importa. Aí ele disse para a mulher: mulher, alguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, eu também não te condeno. Vá e não erres mais, para que não te aconteça coisa pior. Olha a lição de perdão, mostrando para nós que todos nós, embora tenhamos às vezes a consciência pesada com algum problema que nós temos cometido, o remorso, o arrependimento, nós temos sim solução, porque ele diz: vá e não erres mais. O passado é passado, o passado ficou para trás, o que ficou, ficou. Mas eu errei muito, não tem problema, você pode recomeçar. É a lei da vida: nascer, viver, morrer, renascer, ainda progredir sempre. Então é a lei, essa é a lei. E ele deu a oportunidade não só para aquela mulher, mas para várias pessoas: vai e não erres mais, nos mostrando que nós temos sim condições de, mesmo com os maiores erros cometidos na nossa vida, conseguir ressarcir com a nossa própria consciência, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha as lições que Jesus nos deu. Educador por excelência. Esse educador que na cruz, com a cabeça cravada de espinhos, com as mãos e pés cravejados, presos, com o seu abdômen furado, para que morresse mais rapidamente, o que disse? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. A maior lição de perdão de toda a história da humanidade. Perdoa os seus algozes, e está esperando todos, porque ele diz que nenhuma das ovelhas desgarradas se desvirtuarão, que ele trará de volta para o seu redil, que é o redil do amor. E finalizando, a maior de todas as lições ficou numa imagem que se tornou como que um emblema. Jesus, de braços abertos nas cruzes, abraçando o mundo.
abraçando a humanidade, nos dando a maior lição de amor de todas as épocas da humanidade. Essa é a explanação da noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado.